Olá, olá, meus caros, tudo bem com vocês? Professor Vinícius chegando na área aqui para mais um episódio do nosso podcast de processo civil, sim. E hoje eu tenho de novo a enorme honra e o prazer de ter aqui ao meu lado o meu grande amigo, fera do direito do trabalho e do processo do trabalho. Tem mais um tema instigante que vamos fazer aqui uma comparação. Tudo bem, meu amigo? Professor Orestes na área, gente. Fala pessoal, beleza? Queria agradecer de novo aqui, Vinícius. Está virando recorrente isso, a cada 2 semanas estou aparecendo aqui e espero que seja cada vez mais recorrente. Vamos ver se essa semana a gente consegue fazer 2, né, Vinícius? Vamos sim, maravilha. Bem, gente, diante de uma anterior discussão aqui com o meu amigo, a gente chegou a um tema bastante polêmico da esfera processual, do qual gostaríamos de compartilhar com vocês aqui vivências da prática e, por que não, até eventuais dicas para o cotidiano forense, né? O tema que a gente vai discutir hoje é um tema que faz parte do que nós tecnicamente chamamos de saneamento do processo e a fase de julgamento conforme o seu estado. Em síntese, chega um momento processual, esse momento geralmente está ali após a apresentação da contestação, após a apresentação da defesa, em que o juiz tende a tornar os autos conclusos, para que ele possa eventualmente verificar em que fase se encontra o processo e também definir os próximos passos, as próximas atitudes que serão tomadas naquele processo. É verdade que, em regra, é exatamente nesse momento que ele acaba o quê? Fixando ali os pontos controvertidos e definindo uma estratégia para o início de fase de instrução probatória, né? Pelo menos é dessa forma que funciona no processo civil. Porém, existem alternativas constantes ali nos artigos 354, 355 e mais precisamente artigo 356, que são capazes de, digamos, encurtar o andamento do processo. Eu estou falando da fase de julgamento antecipado do mérito, né? Esse julgamento pode se dar de forma total ou de forma parcial. É exatamente esse ponto que a gente vai discutir nesse episódio, gente. Como que o julgamento antecipado do mérito parcial pode impactar o processo civil e o processo do trabalho. Fiquei sabendo aqui de umas instruções do processo do trabalho que, de fato, me causaram bastante estranheza, mas a gente tem que estar apto a isso, né? São searas, são órgãos distintos com diferentes regulamentações. Em síntese, gente, o julgamento antecipado parcial do mérito, ele tem regulamentação no artigo 356 do Código, tá? Para nós do processo civil, ele representa uma cisão do processo. Em outras palavras, o juiz vai literalmente, me entenda, tá? Dividir o processo em 2, desmembrar o processo em 2. Então, tudo aquilo que estiver apto a ser julgado imediatamente, ele vai proferir uma decisão ali e julgar aquele capítulo, aquele ponto de forma definitiva. Todo aquele restante que ele não tiver convencido, ou aquele restante que ele necessariamente precisa da produção de outras provas, ele vai ter que deixar seguir o trajeto normal para que o processo percorra a uma fase de instrução probatória, a uma fase de audiência de instrução e julgamento. Então, no processo civil, a gente está diante de situações em que a acumulação de pedidos ou que eventualmente parcela de um dos pedidos está apta e está pronta para ser julgada. Então o juiz vai cindir, ele vai dividir o processo em 2. O que tiver pronto, ele julga. O que não tiver pronto, ele deixa seguir o trajeto normal. No processo civil, acho que seria essa uma breve introdução, né, meu amigo? Você quer trazer uma visão introdutória sobre o tema para depois a gente partir para eventuais polêmicas? O que você tem a dizer? Então, Vini, vamos lá. No saneamento do processo, isso é bem definido no CPC para o processo comum. No processo trabalhista, nós não temos essa fase de saneamento, haja vista a aplicabilidade de um princípio que é a concentração dos atos. Então, desde a criação do processo trabalhista,
lá no passado, nós tivemos como base o Código de Processo Civil anterior, que era o Código Civil de 39, já é 2 para trás desse que a gente tem atual, onde pensava-se num processo muito mais rápido, muito mais célere e muito mais uno. Então nós adotamos o procedimento da concentração dos atos, onde em uma audiência só a gente faz tentativa de conciliação, recebimento da defesa com instrução e o julgamento. Então não há momento de saneamento, porque o saneamento ele ocorre no próprio desenrolar da audiência. Porém, na prática é normal e natural nós termos processos que vão se arrastar aí por alguns anos, alguns meses pelo menos, aonde o juiz acaba fazendo uma cisão do processo com audiência inicial ou de conciliação, depois uma audiência de instrução, depois o julgamento em si. Nesse momento, nós conseguimos puxar, sim, a aplicabilidade, em especial do artigo 356, que é o julgamento antecipado parcial de mérito. Ou seja, o juiz ele pega o processo do trabalho e após o recebimento da defesa, em havendo necessidade de uma dilação probatória um pouco mais complexa ou de um remanejamento de pauta, então vamos duas situações aí bem distintas, que seria um exemplo, uma dilação mais complexa, realização de perícia ou um reagendamento da pauta de audiência, ausência de testemunha. Ele tem que jogar essa audiência para frente. Num prazo de manifestação de réplica, o autor do processo, o reclamante, ele pode pedir a aplicação do artigo 356 do CPC, que é justamente o julgamento antecipado parcial de mérito, onde o juiz decide sobre fatos que são incontroversos, deixando apenas para os fatos controversos a sentença final. Mas existe uma grande diferença dos reflexos disso na seara civil e na trabalhista. Fala como é que é na civil aí pra gente. É bem interessante. Perceba que, de acordo com o relato aqui do professor Orestes, né, pelo menos nesse ponto, parece que a prática trabalhista está muito se assemelhando ao regramento do procedimento comum do processo de conhecimento, com essa eventual postergação para uma data futura da audiência de instrução e julgamento. Bem interessante, né? Fato é, meus caros, o 356 do Código de Processo Civil, ele admite que o juiz, ao verificar que algum dos pedidos formulados ou parcela dos pedidos possam ser apreciados de maneira imediata, e digo até mais, tá? De maneira definitiva. O CPC admite que o juiz profira, nesse caso em específico, uma decisão interlocutória capaz de julgar algum dos pedidos ou parcela de pedidos. É uma decisão interlocutória extremamente diferenciada. Por quê? Porque ela é uma decisão interlocutória que aprecia conteúdo de sentença, ou seja, algo que seria, a princípio, somente julgado ao final do processo, ele já estaria julgando de forma antecipada. Por isso, o julgamento antecipado parcial do mérito, né? Ele vai proferir uma decisão, e essa decisão, ela, de acordo com o regramento do Código, ela não se submeterá a uma confirmação no final, a uma eventual convalidação ao final. Não. O juiz já profere a decisão e, caso não haja interposição do recurso, que inclusive é uma das polêmicas que a gente quer tratar nesse episódio, a decisão transita em julgado e ela já faz coisa julgada material. Não admitirá uma eventual interposição de apelação ao final em face daquele capítulo que já foi apreciado. Quais são as hipóteses em que se autoriza esse expediente judicial? O 356 diz que quando algum dos pedidos ou parcela do pedido se mostrar incontroverso. Essa palavrinha incontroverso significa sem impugnação, sem controvérsia. O réu já teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os pedidos da petição inicial, mas ele não atendeu à impugnação especificada dos fatos e acabou por deixar algum pedido sem relutância, sem controvérsia. O processo civil não tem por que ficar preocupado com uma eventual omissão por parte do réu.
o juiz pega aquele tipo de atitude do réu e, digamos, entende que o réu aceitou aquele pedido ou aquela parcela de pedido. É claro que falando assim de forma teórica fica um pouco estranho. Me permita de trazer um exemplo para você identificar exatamente como se funcionaria isso na prática. Imaginemos que eu ingresse com uma ação pedindo indenização por danos materiais e danos morais. Eu quero requerer a indenização de R$10.000 de danos materiais e mais R$5.000 de danos morais. Aberta a oportunidade do réu apresentar sua defesa, ele vem e contesta e diz: eu não cometi qualquer ato capaz de ensejar condenação em dano moral. Portanto, ele impugna os danos morais. Mas com relação aos danos materiais, ele nada diz. Meus caros, aceitou pagar. Esse pedido de dano material é incontroverso. Não tem por que eu ficar guardando este tipo de tratamento até o final do processo. O que o juiz vai fazer? Com relação ao dano material, ele vai proferir uma decisão imediata. E o dano moral, professor? O dano moral foi controvertido. Com relação ao dano moral, ele vai para a fase de instrução probatória e após a produção de provas, o juiz vai ter a oportunidade de julgar se houve ou não houve algum tipo de lesão moral. Você está entendendo? Então ele profere uma decisão imediata, apreciando os danos materiais. Fato é, contra essa decisão, a princípio merece muito destaque acerca da natureza jurídica da decisão que julga parcialmente antecipado o mérito. Pelo CPC é inegável, nós não temos a oportunidade e o lastro de admitir a existência de duas sentenças. Nós não temos, nós temos apenas uma única sentença. A sentença é o ato que encerra a fase do procedimento comum, lá no final. Então a gente não pode dizer que esse ato é uma sentença, nem tampouco uma sentença parcial, tá? Esse ato, para o Código de Processo Civil, ele se enquadra como uma decisão interlocutória de mérito, ou decisão interlocutória com conteúdo de sentença, mas nunca sentença. E por assim o ser, o parágrafo 5º do artigo 356 diz que caso as partes não estejam contentes com a decisão que julgou parcialmente de forma antecipada o mérito, elas deverão recorrer, interpor recurso, no caso, recurso de agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Se não houver interposição de recurso de agravo de instrumento nos prazos de 15 dias, esta decisão interlocutória transita em julgado. Faz coisa julgada, gente. Não haverá nenhum outro tipo de discussão acerca daquele conteúdo. Aquele conteúdo tornou-se imutável. Digo mais, ele estará apto a ensejar execução imediata. A parte poderá executar nos próprios autos, seja de forma provisória, seja de forma definitiva, dependendo da eventualidade do recurso de agravo de instrumento. No processo civil, é desta forma que funciona. Nós não temos a oportunidade de interposição de apelação contra este ato. Cabe agravo de instrumento. Porém, conforme uma prévia conversa que eu tive aqui com o Orestes, parece-me que no processo do trabalho não é bem assim. E eu gostaria de ouvir muito o que ele tem a dizer sobre esse regramento no processo trabalhista. Vai lá, meu amigo, se vira para explicar esse negócio no processo do trabalho. Fala, Vini. Então vamos lá. Pouca gente acaba conhecendo a aplicabilidade do artigo 356 do CPC na esfera trabalhista. Quem é civilista, quem estuda processo civil, quem trabalha com processo civil, tem as ações cíveis, conhece a aplicação desse artigo. Mas eu posso estar chutando extremamente baixo. Eu acredito que mais de 90% dos advogados trabalhistas desconhecem a aplicação do artigo 356 do CPC, que é justamente o julgamento antecipado parcial de mérito. Que foi o que eu estava falando. O juiz dividir o processo e julgar, primeiro, uma parte que já é possível ser julgada, depois a parte que precisa de uma maior dilação probatória.
Então o Vinícius ele acabou falando de algumas situações que ocorrem na esfera civil. Eu trago aqui algumas questões da esfera trabalhista. Então, levando em consideração o teor do artigo 356 do CPC, ele fala aqui: o juiz poderá julgar antecipado de forma parcial o mérito quando, e aí um dos incisos utilizados ali fala: quando não houver controvérsia sobre o tema, sobre o pedido, ou quando houver aí um reconhecimento do direito. E na Justiça do Trabalho nós temos isso aí com duas possibilidades. Primeiro, é a ausência de contestação com relação a algum pedido. Então você pede horas extras, adicional noturno, intervalo, dano moral, insalubridade, periculosidade. Analisando o teor da contestação, você percebe que a contestação ela é omissa com relação a algum pedido, por exemplo, horas extras. Ou seja, não havendo contestação, o pedido ele é incontroverso. Ele pode ser julgado de imediato pelo juiz. Às vezes existe uma alegação de reconhecimento do próprio direito. Um exemplo bem simples: a ausência de recolhimento de FGTS, a ausência de pagamento de verbas rescisórias, a ausência de pagamento de algum direito que há necessidade de comprovação por meio documental. Se não há essa impugnação e essa alegação do pagamento em si, onde há um reconhecimento do direito, e é muito comum isso acontecer com verbas rescisórias, por exemplo, o juiz ele pode também promover o julgamento antecipado parcial do mérito. Então ele julga aquilo que já pode ser julgado, em que há o reconhecimento do direito ou a incontrovérsia, e toca o processo com relação aos demais pedidos. Exemplo que eu dei por aqui, a gente falando: existe um pedido de horas extras, verbas rescisórias e insalubridade. Na contestação não houve impugnação de horas extras, o pedido é incontroverso. A empresa reconhece que não pagou as verbas rescisórias, o pedido é incontroverso, mas há a contestação com relação à insalubridade. Isso aqui vai demandar a realização de uma perícia, o processo vai se prolongar no tempo. Então a gente poderia pedir em réplica, isso pode ser feito tanto em audiência como em petição apartada, a aplicação do artigo 356 do CPC para o julgamento antecipado parcial de mérito. O juiz promoveria o julgamento das horas extras e das verbas rescisórias e tocaria o processo com relação à insalubridade. Orestes, mas isso é possível na trabalhista? Sim, é possível. E diferentemente do que ocorre no processo civil, aqui na trabalhista nós teremos a prolação de duas sentenças. Por que duas sentenças? Porque, segundo a Instrução Normativa 39, que pouca gente conhece, mas ela trata sobre a aplicabilidade ou não dos dispositivos do CPC na esfera trabalhista, a Instrução Normativa 39 do TST, ela fala que, havendo o julgamento antecipado parcial de mérito, com base no artigo 356, da decisão proferida que julga antecipadamente o mérito de forma parcial, caberá de forma imediata recurso ordinário. Esse é o recurso cabível das decisões proferidas pelo juiz do trabalho. Inclusive, a análise é feita com base na aplicação do artigo 895, inciso 1 da CLT. O artigo 895, inciso 1 da CLT fala que das decisões terminativas ou definitivas proferidas pelos juízes do trabalho, caberá recurso ordinário. É que na cível existe a apelação de sentença e existe um recurso para decisões interlocutórias proferidas pelo juiz, que é o agravo de instrumento. Então lá na cível faz sentido o agravo de instrumento das decisões proferidas de forma antecipada que julguem parcialmente o mérito. Na trabalhista a gente não tem esse recurso, tendo em vista que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Portanto, o TST resolveu por bem estabelecer o seguinte: se tivermos uma sentença parcial de mérito, caberá de imediato, no prazo de 8 dias, a interposição de recurso ordinário. Ao final, quando o juiz julgar os demais pedidos, nova sentença proferida,
com nova possibilidade de apresentação de recurso ordinário. Então, sim, no processo trabalhista nós teríamos 2 sentenças, nós teríamos 2 recursos, cada qual com as suas regras, pressupostos e recolhimentos próprios a serem feitos. Pouca gente sabe disso. Eu tenho tranquilidade em falar que bem menos do que 90% dos advogados trabalhistas desconhecem essa regra, assim como se você falar isso com um advogado civilista ou por um professor civilista, como é o caso, ele está se revirando e se contorcendo na cadeira aqui, porque ele não concorda com isso, correto, Vitor? Bem interessante, né, gente? Perceba que trata-se de uma dica extremamente valiosa para você que advoga na seara trabalhista, né? No processo civil, nós não admitimos a existência de 2 sentenças. No processo civil, de acordo com o conceito do artigo 203, parágrafo 1º, a gente tem apenas uma única sentença na fase cognitiva, na fase do processo de conhecimento. E contra essa sentença, cabe apelação nos termos do artigo 1009. Com relação a qualquer outro tipo de decisão que não seja sentença, a gente está diante de uma decisão interlocutória, conforme prévio conceito do parágrafo 2º do artigo 203. E em se tratando de decisão interlocutória, atenção, nunca cabe apelação contra alguma decisão interlocutória que esteja prevista no artigo 1015. Vamos lá, deixa eu te explicar isso melhor. O artigo 1015 do Código de Processo Civil, ele trata das hipóteses de decisões interlocutórias agraváveis, que cabe agravo de instrumento. No processo do trabalho, o Orestes já vem te dizendo que o agravo de instrumento não é cabível contra as interlocutórias, tá? O agravo de instrumento tem outro tipo de funcionalidade lá. Então, o 1015 trouxe decisões interlocutórias que são objeto de agravo de instrumento. Quando você pega o 1015, inciso 2, ele diz expressamente: há decisões interlocutórias de mérito, que versem sobre o mérito do processo. E é com base neste fundamento que se admite a interposição de agravo de instrumento contra as interlocutórias que julgam parcialmente de forma antecipada ao mérito. Então nós temos essa dicotomia no processo civil: da sentença à apelação, da interlocutória que esteja no 1015 a agravo de instrumento. Professor, mas e as interlocutórias que não estão elencadas no artigo 1015? Contra elas não cabe recurso imediato. A parte tem que esperar até a sentença, e quando chegar o momento da sentença, ela interpõe apelação contra a sentença e preliminarmente ela vai e impugna aquela interlocutória que não foi alvo de agravo de instrumento, não porque a parte não quis, mas sim porque não cabia. Mas sintetizando, sob o aspecto do julgamento antecipado parcial do mérito, no processo civil, proferiu essa decisão, inicia-se um prazo de 15 dias para que a parte interponha agravo de instrumento. Se você não interpuser o agravo de instrumento, a decisão transita em julgado e faz coisa julgada, admitindo inclusive execução imediata. Tome muito cuidado isso, se você está advogando no cível. Agora, para concluir, Orestes, só dá uma frisada com relação à impugnação desse ato. Se for no processo cível, há agravo de instrumento em 15 dias. Se for no processo do trabalho, como é que é mesmo? No processo do trabalho, tendo o julgamento antecipado parcial de mérito, recurso ordinário no prazo de 8 dias, observadas todas as regras de interposição de um RO. Como, por exemplo, sendo pela reclamada, nós teremos a necessidade aí da tempestividade, por óbvio, da representação, mas em especial do pagamento de custas que serão arbitradas e do depósito recursal. Belezinha? Maravilha, meu amigo. Muito interessante, é uma polêmica muito grande. De fato, espero que esse episódio tenha contribuído bastante para a sua formação jurídica, para o melhor desempenho da advocacia. E caso você tenha apreciado esse tipo de situação, não deixe de dar a sua impressão para nós, tá? Vá na nossa rede social, comente, deixe lá a sua impressão e, por que não, até mesmo nos diga quais outros assuntos você gostaria que nós tratássemos aqui no podcast de Processo Civil com Vinícius Albuini. Beleza? Valeu, gente, um forte abraço. Tchau, Orestes. Valeu, meu amigo. Valeu, Vinícius. Um grande abraço para vocês, um beijão e até a próxima. Até a próxima, gente. Fui.